Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão, Turcomenistão. 5 países da antiga Rota da Seda na Ásia Central. A região é caracterizada pela hospitalidade, cultura vibrante e paisagens naturais deslumbrantes. Mas os estados etnicamente diversos são mantidos unidos por regimes autoritários, tradições muçulmanas e fortes estruturas familiares. A coisa mais importante aqui é a família. Quando a família toma uma decisão sobre a sua vida, você deve seguir o caminho que ela traçou. Quem eu era, quem eu seria e onde eu moraria e trabalharia já estava decidido. Meu pai e meu irmão eram policiais. Então, já estava definido que eu seria servidor público. Um dia, ficamos sabendo que um parente tinha se tornado cristão e meu pai disse: "Nós nunca mais falaremos com ele." Ao longo da história, a disseminação do islamismo e a implementação do comando soviético dissolveram a presença dos cristãos na Ásia Central. Quando ainda fazia parte da União Soviética, a região recebeu cristãos de origem alemã e russa, mas qualquer tentativa de evangelismo não era tolerada. Hoje, apesar da existência de algumas igrejas cristãs na região, o cristianismo ainda é um conceito estrangeiro para os nativos. Além disso, a pressão para negar a Jesus é muito forte na comunidade e entre os familiares. Imagina, você é jovem e morou a vida inteira no mesmo lugar. Você está no mesmo lugar desde que nasceu, não só com seus pais, mas também avós, amigos, primos, tios, sua família inteira. Eles te amam, têm o seu sangue. É muito difícil ter que deixar toda a sua vida para trás, todas as suas conexões. E você ainda é espancado, perseguido, fica desempregado, sem ninguém ao seu lado. Não é fácil. Eles me espancaram e faziam ameaças de todos os tipos. Se eu continuasse seguindo a Jesus, Alá permitiria que minha punição fosse pior. Eu seria apedrejada. Eles falavam que quem desobedece aos pais também não consegue obedecer a Deus. Eles ficavam com raiva quando eu afirmava que obedecia primeiramente a Deus. E disseram que, como a igreja me ensinou a desobedecê-los, eu não poderia mais ir. Eles falavam: se eles não ensinam que você deve amar os pais, isso só pode ser uma seita. Você tem que obedecer à sua família e seguir nossas leis, mesmo se tiver 50 anos. Além da família, autoridades e moradores locais desconfiam dos cristãos. Eles são comparados a rebeldes ocidentais que querem arruinar o país e o sistema político. Por isso, as poucas atividades cristãs que acontecem na região são permitidas apenas se forem registradas e monitoradas. Posso dizer que nossa vida é interessante. Não temos um minuto de tédio. As autoridades estão sempre observando as igrejas e suas atividades. O que é permitido ou não varia com o entendimento deles naquele momento. Estão sempre ameaçando fechar a igreja. Nós, cristãos, podemos ser presos e obrigados a pagar uma multa altíssima. Em alguns países da região, cristãos temem serem presos. Eles têm medo do próprio governo. Já em outros países, os cristãos temem a reação da comunidade. Apesar da perseguição, um avivamento está acontecendo na região. Agindo em segredo, o número de cristãos foi de praticamente zero a mais de 330 mil em apenas 30 anos. Mas os cristãos na Ásia Central são pressionados de todos os lados para deixar a fé em Jesus Cristo. É muito difícil para os cristãos locais. Mulheres são as que mais mantêm segredo sobre a fé em Jesus. Seus maridos nem desconfiam que elas vêm até aqui. Elas dizem que vão até o mercado, mas ficam na igreja um tempinho. E nós oramos por elas. Durante o culto, elas ficam observando se alguém ali irá reconhecê-las. Se elas forem reconhecidas, com certeza apanharão quando chegarem em casa.
Isso acontece com frequência. Nunca sei se as verei de novo. Nossos irmãos e irmãs perseguidos arriscam a vida todos os dias, simplesmente por seguir a Cristo. A qualquer instante eles podem enfrentar violência, ser presos e excluídos do convívio social com as pessoas mais próximas. Você pode se levantar junto a eles em oração. Estamos preparados para enfrentar qualquer situação que o mundo traga até nós. Aos domingos, continuaremos pregando, seguiremos servindo ao nosso Deus. O mundo não pode nos parar. Não devemos orar pelo fim da perseguição. A perseguição sempre vai existir. Jesus já nos disse: todos aqueles que creem em mim serão perseguidos. Então, que haja perseguição, mas não deixem de orar por força, para que nós possamos atravessar os obstáculos fortalecidos e continuarmos acreditando. Não se preocupem conosco. Nós resistiremos, mas, por favor, não deixem de orar por nós. Ore de todo o coração. Você que está assistindo esse vídeo, talvez você esteja acompanhado por dezenas de pessoas enquanto me escuta, mas um de vocês vai ouvir essa mensagem e vai saber que estou falando com você. Você vai colocar tudo de lado e vai se comprometer a orar. Esse é o seu chamado.